que ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar a tua luz. E Breno diz: quando a palavra é identificada, aleluia, esta palavra se torna uma luz. E no entardecer, nós recebemos a palavra identificada. E esta palavra se tornou uma luz. A palavra identificada se tornou uma luz. Não nas trevas, mas no entardecer haverá luz. Irmão Branham diz que o sinal sempre foi acompanhado de uma voz. E nesta tarde recebemos o sinal. O sinal está aqui. A luz do entardecer. E aqui está a voz. Irmão Branham diz que o sinal acompanha sempre a voz. E esta voz que vem do sinal, aquilo tem sido sempre escriturística. Moisés viu a luz. E naquela luz, uma voz saiu daquela luz. E aquela voz era escriturística. Eu gostaria de dizer a alguém nesta tarde: tira ainda um pouco da tua tristeza. Eu sei que nesta manhã você não voltará do igual como veio aqui. Temos a palavra do anjo. Esse anjo caminha conosco. Irmãos e irmãs, quando você tem um assim diz o Senhor, não há ninguém que pode tirar um assim diz o Senhor. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles tinham um assim diz o Senhor. Eles não podiam adorar a outro Deus. Só tinha um só Deus. Era Jeová. E quando você está firme como assim diz o Senhor, Pedro diz que Deus vai te tentar. Eles deviam ser provados. Escuta o mistério. Que o rei que não sabia que por causa da sua ira ele cumpria uma escritura, mas sem saber. Ele cometeu o erro que fizeram seus soldados, até são 7 vezes a fornalha. Porém ele não sabe que o número 7 é a fé. Então sabe que eu vou. O número 7 é os 7 zeros. O número 7. Ora, ele não sabia que o sexto sobre a terra. Ele disse: aqui sobre esta fornalha 7 vezes. Ora, o número 7 não é um anjo que desce, é o próprio Deus que desce para encarnar-se dos seres humanos. Quando a situação ocorria, havia uma conferência lá no céu. E Branham diz: a pregação do profeta Michel, paragrafo 45, diz que cada vez que um filho de Deus tem um problema, há uma reunião que é feita no céu. Você está triste nesta manhã? Mas gostaria de te dizer nesta manhã: pouco importa a duração do teu problema, é a tua atmosfera, aleluia, que produz o resultado. Escuta, a atmosfera não depende de quem está ao teu lado. A atmosfera depende do teu problema. E é aquela atmosfera que fará com que Deus possa descer. Não, eu sou solteiro. Não é bom que o homem esteja só. Receba esta escritura.
Escritura. Cria a atmosfera. E viva aquela Escritura. E anda com aquela Escritura. Aleluia. É a tua atmosfera que produzirá o resultado. E o Breno diz na pregação: não te enviei eu. Prega 44. Breno diz que o que fez com que o anjo do Senhor descesse para Gedeão é porque Gedeão estava pensando na palavra. Ele estava ali diante de problemas, diante de dificuldades, e se fazia perguntas: onde está esse Deus da história? O Deus de nossos pais, o Deus que dividiu o Mar Vermelho, o Deus que separou o Jordão. Mas onde está aquele Deus? Ele diz que enquanto ele pensava na palavra, enquanto a Escritura passava pelo seu pensamento, de repente o anjo apareceu. De repente o anjo aparece. Irmão Breno diz que o anjo havia apresentado a identidade para lhe dizer que ele é o anjo do Senhor. Foi a atmosfera que Gedeão havia criado. É essa atmosfera que produziu o resultado. Eu gostaria de dizer a alguém nesta tarde: se é Deus, se este Deus é capaz de curar o enfermo, e que ele seja incapaz de tirar o dinheiro, devemos rever as coisas. Se esse Deus é capaz de fazer andar um poço, mas que ele seja incapaz de dar a solução aos problemas dos filhos de Deus, eu gostaria de dizer que precisamos rever as coisas. E talvez a tua atmosfera que faz com que Deus não se manifeste. Nosso Deus é quando não tem nada. É aí onde ele começa a trabalhar. Meus irmãos e irmãs, um dia o William Branham, enquanto não havia recebido nada, ele tinha ido para a caça, caçar, mas ele não conseguiu pegar esquilo. Mas o profeta diz: havia uma escritura que lhe passava na cabeça. Havia uma escritura que passava no seu pensamento. Agora, quais escrituras passam nos nossos pensamentos? Quais escrituras passam nos nossos pensamentos? Ele não diz que enquanto ele não havia recebido nada, aquela escritura veio. Marcos 11, 23. Se disser a este monte, ergue-te dali, e se tu não duvidar no teu coração, e que o que tu diz acontecerá, e a coisa vai acontecer. Pelo visto, enquanto essa escritura passava, a voz lhe diz: você pode pronunciar a palavra. É lá onde começou a terceira puxada. Porque a terceira puxada era a perfeição do ministério de Malaquias 4. E não era tão simplesmente sua perfeição, mas era também a perfeição da igreja. Ora, estão vendo? Ele diz que Deus está nos números. Antes de chegar à perfeição, precisava antes ter o acabamento também. E quando chega o acabamento, é quando o anjo poderoso desce. Quando o anjo poderoso desce, o qual é Cristo, a palavra, o Espírito Santo, ele desce para fazer o quê? Breno diz
revelada, o profeta nos mostrou essa imagem revelada. Aqui estão seus olhos, aqui está sua barba, aqui está sua boca. Vírgula. A palavra, o Espírito Santo, tira desta nuvem. Não era que a nuvem fosse gravada nas fotografias. As nações. E um pé sobre a terra. Foi na América. Em Arizona. Onde estava o anjo terrestre. E quando ele diz, do igual modo, João Batista exclamou: eis o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elias, do entardecer, exclamará do mesmo modo. E quando ele diz que Cristo havia autentificado João, foi na carne humana, foi físico. Aleluia. Com Elias do entardecer, será autentificado. Aleluia. Espiritualmente, o Espírito Santo. Ora, quando ele descia lá no Jordão, havia João e havia Jesus. No entardecer, a sinfonia mudou, a dispensação mudou, o propósito, o desenho muda. Deus condensa assim. Deus veio descendo até o seu profeta. Manifestar Deus esperando diante de nós. Então diz, razão pela qual, para que as 4 diz, lembrem-se da lei de meu servo, do meu servo Moisés, ao qual mandei ordenanças, mandamentos e preceitos. Malaquias diz lá em Horeb. O que aconteceu em Horeb? Uma nuvem espessa desceu. Deus revelou a palavra para o seu profeta Moisés, para que Moisés veja a Deus. Não é que Moisés se torne Deus, porque Moisés não pode se tornar Deus, mas Deus pode se tornar Moisés. Ele não pode se tornar Deus, mas Deus pode se tornar Pedro. Deus pode se tornar Jacob. Deus pode se tornar Roberto. Deus pode se tornar você. Porque você, Hebreus diz, estamos no tempo do acabamento. Ele cria que a verdadeira prova do Espírito Santo era de ter o amor. Mas o anjo veio corrigir isso. Porque a prova de ter o Espírito Santo, o anjo veio dizer a prova é de crer na palavra do nosso tempo. E qual é a palavra do nosso tempo? É Malaquias 4, Lucas 30, Apocalipse 10 e Malaquias 4. Ele diz que é o Senhor Jesus, Ele mesmo. Ele será encarnado num profeta. Diz, observa. Eis, eu, o Senhor, vós, vocês que estão sentados lá, eu vos enviarei. Elias é para você. E quando Elias vem, ele te leva de volta na fé que Pedro tinha. Você diz amém nisso? E
nesta manhã temos Pedros errados. Ontem era Pedro de veste, mas nesta manhã temos Pedro errado. Temos Maria com panos, porque é a continuidade de Deus. E Pedro diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos pequenos detalhes, com os pequenos detalhes, exceto o seu corpo físico. E Pedro me explica. A gente virou dia para 82. Ele diz que ele é o mesmo em poder. Ele é o mesmo em princípios. Ele é o mesmo em manifestação. Nesta manhã, ele é o mesmo em poder. Pouco importa teu problema. A unção do grotesco outro está aqui. Cria a atmosfera. Cria a atmosfera. Há uma unção especial que vai criar estilos. Hoje, estilos é o teu problema. Estilos é a tua doença. Qual é o teu problema nesta manhã? Qual é o teu problema nesta manhã? Recebemos a palavra do anjo. Agora eu vou deixar o profeta falar. Fala para quem está ao teu lado. Agora aperte o cinto. Aperte o cinto. É autorizado. Não é um ancião. O caminho provido por Deus é o caminho do William Branham. Vocês amam o irmão? Porque hoje, amar Jesus é amar o seu profeta. Nous avons des pharisiens ce matin. Nesta manhã temos fariseus Qui ne croient pas comme Zacharie ne croyait pas la parole de l'ange. que não acreditam, tal como Zacarias não acreditava na palavra do anjo. Et quand Zacharie avait douté la parole de l'ange, E quando Zacarias duvidou a palavra do anjo, il est devenu muet. ele ficou mudo. Les prédicateurs qui sont devenus muets Há pregadores que ficaram mudos n'ont plus de révélation e não têm mais revelação, parce qu'ils doutent à la parole de l'ange. porque eles duvidam na palavra do anjo. Nous avons reçu le même Jésus, Nós recebemos o mesmo Jesus. le même Jésus de l'Est, O mesmo Jesus do leste est venu aussi nous visiter au temps du soir. veio nos visitar também no entardecer. C'est pour cela que Madame me dit, Razão pela qual Breno diz: dans la semence de discorde, a pregação é a semente de discrepância. Parágrafo 30. que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, E se você não crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, dans le moindre détail, com os pequenos detalhes, à l'exception de son corps physique, exceto o seu corpo físico, si vous ne croyez pas à ça, se você não crê nisso, vous êtes une semence de discorde. você é uma semente de discórdia, de Moi, ici, ce discrepância. matin, il n'y a pas de semence de discorde. Mas eu queria esta manhã aqui, não há semente de discrepância. Maintenant, quand il y a un problème, Agora você que tem um problema, vous savez que le frère va le dire. escuta bem o que o profeta, o irmão Breno diz. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. A infalibilidade da palavra falada de Deus. Fichier 4-4-1956. Pregada no dia 4 de abril de 1957. Paragraphe 35. No parágrafo 35, Le prophète dit ceci. o profeta assim diz: Notre fondement nosso fundamento tient ferme. mantém-se firme. Le fondement de Dieu, Os fundamentos de Deus, Dieu a placé dans Sion Deus colocou em Sião la pierre angulaire. a pedra do ângulo. Nous y sommes. Nós estamos lá. Ça ne peut pas glisser. Não pode deslizar. Ça ne peut pas patiner. Não pode escorregar. Ça ne peut pas basculer. Não pode se sacudir. Alors, Então, nous entrons par la porte, nós entramos pela porta par Christ, por Cristo, placé ici. colocado aqui. Oh, Ou nous pouvons avoir nos hauts et nos bas. nós podemos ter nossos altos e baixos. Vous devez tout au long du chemin Escuta bem, ao longo de todo o caminho,
caminho. C'est assez vrai. Isso é tão certo. Des malades, Doenças, doentes, des problèmes, problemas, mas rappelez-vous, lembrem-se, il y a une grande porte d'anges há uma grande corte de anjos tout au long du chemin ao longo de todo o caminho qui vous porteront que vos carregarão à tout moment. todo momento. Ils vous relèveront Eles te levantarão en cas de chute. em caso de queda. On dit, oh oui, Pedro diz, oh sim, il est là. ele está aqui. Il a promis. Ele prometeu Il est pas frayé une fois pour cela. que ele devia trilhar um caminho para isso. Ainsi, Assim, l'unique fois o único caminho il pouvait frayer que ele podia trilhar était la pierre angulaire, era a pedra do ângulo, la pierre précieuse. a preciosa pedra. Cette pierre éprouvée, Essa pedra provada, l'Élie, o Elias, le nom de l'Éternel est une tour forte. o nome do Senhor é uma torre forte. Le juste s'y réfugie O justo tem lá seu refúgio et se trouve en sûreté. e lá está seguro. Alors, c'est vrai, Ele diz que é verdade. en sécurité. Em segurança. Mais écoutez cette note. Agora escuta esta nota. Rien ne peut plus vous déranger. Nada mais pode te incomodar. Vous êtes dans le rocher. Você está na rocha. Il n'est pas question de savoir Não é questão de saber si vous tenez bon ou là, se você está seguro, mantém seguro lá. mais il est question de savoir Mas é questão de saber si le rocher tient bon. se a rocha está firme. Et le rocher a déjà tenu bon. E a rocha já se manteve firme. Ainsi donc, Assim seja, vous êtes en sécurité. você está seguro. Rien ne peut vous faire du mal. Nada pode te causar nenhum mal. Et rien ne peut vous arriver si Dieu ne le permet. E nada pode te acontecer se Deus não permitir. Gostaria de dizer a alguém nesta manhã, não diz, Rien ne peut vous faire du mal. nada pode te causar nenhum mal. Et rien ne peut vous E arriver nada pode te acontecer si Dieu ne le permet. se Deus não permitir. Si j'ai un problème ce matin, Se você tem um problema nesta manhã, não diz, rien ne peut te faire du mal. nada pode te causar mal. Rien ne peut t'arriver Nada pode te acontecer si Dieu ne le permet. se Deus não permitir. Le diable n'a pas d'accès dans ta vie O diabo não tem acesso em tua vida si seulement Dieu ne le permet. se não somente Deus permitir. Le problème que tu as, O problema que você tem c'est ton atmosphère qui fait que é tua atmosfera que faz com que aquele problema levasse tempo. oh, moi, Não, eu, moi, eu. la preuve que Dieu est avec toi, A prova que Deus está contigo, depuis que tu as commencé à te lamenter, desde que você começou a lamentar, tu es toujours en vie. você está sempre em vida. Maintenant, ce matin, Agora, nesta manhã, change d'atmosphère. muda a atmosfera. Commence à croire Começa a que acreditar rien ne peut arriver que nada pode lhe acontecer si Dieu ne le permet. se Deus não permitir. Rien ne peut me faire du mal. Nada pode lhe causar mal. Rien ne peut me faire du mal. Nada pode lhe causar mal. Et pendant me dit, E Breno diz, il y a une grande porte d'or há uma grande coorte de anjos tout au long du chemin. ao longo de todo o caminho. Quand nous tombons, Quando nós caímos, derrière nous, por detrás de nós, il y a une grande porte d'or há uma grande coorte de qui anjos sont là que estão ali pour nous relever. para nos levantar de Pour volta, nous relever. para nos levantar. Quando tem problema nesta manhã, Il y a une grande porte d'or. há uma grande coorte de Il y a anjos. une grande porte Há d'or. uma grande coorte de Et anjos. pendant me dit, E Breno diz, c'est tout un ministère. é ministério completo. Le ministère des anges. O ministério dos anjos. Ange de l'Éternel. O anjo do Senhor. Aleluia. Tout autour. Acampa em volta. Et si vous ne croyez pas, Se você não quer isso, moi j'ai rempli tous vos anges. eu vou pegar todos os vossos Je anjos, place comment disponible. vou lhe colocar ao meu serviço. J'ai rempli tous vos anges. Vou receber todos os vossos anjos, Parce que vous ne croyez pas, il y a des anges. porque você não quer acreditar que tem anjos. Maintenant me dit, Já não diz, il y a une grande
para criar uma grande coorte de anjos et tu l'as placé tout au long d'Israël. que Deus colocou ao longo de todo o caminho. En cas de problème, Se houver um problema, ils sont là pour vous relever. eles estão ali para te levantar. Et rien ne peut vous arriver si Dieu ne le fait. E nada pode te acontecer se Deus não permitir. Eu não disse, Le diable est puissant, o diabo é poderoso, notre Dieu est tout puissant. mas nosso Deus é o Todo-Poderoso. Moi, je crois l'invisible. É o Ele no invisível. Et moi, je suis l'invisible. Porque eu mesmo nasci do invisível. Je suis un produit de l'invisible. Sou um produto do invisível. Je vais bien faire bouger ta force ce matin. Eu gostaria de sacudir um pouquinho a tua fé nesta manhã. La prédication des surnaturels. A pregação do sobrenatural. Paragraphe. Parágrafo 20. Le problème, O problema c'est quoi? é apenas crer. Vous voulez rentrer avec votre tristesse. Você quer voltar com a sua tristeza? Vous allez rencontrer rempli de tristesse. Você voltará então cheio de tristeza. Et ce matin, Mas nesta manhã, si vous voulez rentrer joyeux, você quer voltar feliz. je crois qu'il y a un miracle qui va se produire. Creio que há um milagre que vai acontecer. Je prêchais là au Brésil. Eu pregava lá no Brasil. Il y avait 3 frères. Havia 3 irmãos. Il y avait une sœur qui avait la partie de vieillesse. Havia uma irmã que tinha máscara de velhice. Elle avait des douleurs. Ela tinha dores. Ela tinha muitas dores. Elle était sérieusement malade. Estava seriamente doente. Elle était fatiguée. Eu estava cansada. Elle avait dit, pasteur, Veio ter comigo, pastor. moi, je besoin d'être guéri. Eu preciso de ser curada. Je crois que vous êtes un serviteur. Eu que tu és o servo de Deus. Vous savez, le problème, c'est seulement de croire. Sabe, o problema é apenas crer. Elle a cru. Ela creu J'ai dit, moi, je n'ai aucune puissance. e eu lhe disse, eu não tenho poder nenhum. Je n'ai aucune capacité de te guérir. Não tenho capacidade nenhuma para te curar. Mais je vais te montrer le serpent de Mas vou te mostrar a serpente de bronze, Dieu, le Seigneur Jésus. a qual é o Senhor Jesus. Il a été crucifié à la croix Foi crucificado na cruz pour ta maladie, para reter a tua doença, pour tes problèmes. para os teus problemas. Moi, je ne crois pas à un Dieu utopique. Eu não creio a Deus utópico, Un Dieu historique Deus histórico, qui était tout simplement dans Branham, que esteve simplesmente no Branham, qui était tout simplement en John Charit. que estava simplesmente somente em John Charit. Est-ce que vous comprenez? Será que estão a entender? Notre message, Nossa mensagem, Dieu a donné aussi des gens de millions. Deus concedeu milhões também para as pessoas. John Charit n'est pas différent de nous. John Charit não é diferente de nós. Je voudrais déclarer quelque chose ce matin. Eu gostaria de declarar alguma coisa nesta manhã. Nous sommes dans une meilleure position que John Charit. Estamos numa melhor posição que John Charit. Parce que nous sommes après la nuée. Porque nós estamos hoje, depois da nuvem, Après la descente du Seigneur. depois da descida do Senhor. Croyez, Crê? Dieu existe. Crê que Deus existe. Si vous ne croyez pas, Se você não crê, je sais là où je vais vous amener. eu sei onde te levarei. Rien ne va arriver. Nada vai acontecer. Je ne fais pas. Vou ler de governo. Le prophète dit ceci. O profeta assim diz. Mais, Mas, au point fait, no ponto 20, mais c'est l'attitude des gens as atitudes das pessoas qui amène des résultats. que trazem resultados. C'est l'attitude des gens É a atitude das pessoas qui amène des résultats, que traz resultados, qui amène des miracles. que traz milagres. C'est la raison pour laquelle, E é a razão pela qual maintenant on nous ramène à la Pentecôte, ele nos leva de volta. No Pentecostes, ils ont dit aller dans la chambre haute eles tiveram que ir ao quarto alto pour prier para orar, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. até que o Espírito Santo venha. En effet, De fato, ils étaient dans un même lieu eles estavam todos no mesmo lugar et d'un commun accord. e unânimes. Écoutez, Escutem, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. é a atmosfera que produz o resultado. Maintenant, on pose la question, croyez-vous cela? Ele te pergunta, você crê nisso? Que chaque homme Que cada homem et chaque femme e cada mulher, dans ce bâtiment ce matin, neste edifício, nesta manhã, garçon ou fille, jovem moço, jovem moça, fasse tout sortir de leur esprit, faça sair tudo de seu espírito, excepté le Seigneur Jésus.
excepto o Senhor Jesus. Et croit E crê qu'il est ici, que Ele está aqui, en cet instant même. neste mesmo momento. Et croit E de crer qu'il est ici, que Ele está aqui, en cet instant même. neste mesmo instante. Et vous verrez E você verá qu'il se produira quelque chose que algo será produzido qui fera l'objet de grands titres dans les journaux. que fará objeto de grandes títulos nos jornais. Le matin, Pela manhã. c'est juste, Está certo? c'est l'atmosphère. É a atmosfera. C'est l'atmosphère É a tua atmosfera qui produira les résultats. que produzirá o resultado. Si tu crois Se você crê que moi je vais voyager, que eu vou viajar, continue à croire. continua a crer nisso. Quelle est l'atmosphère de voyage? Crie a atmosfera da viagem. Comment Como on crée l'atmosphère de voyage? se cria a atmosfera da Je viagem? vais à l'ambassade, Vá na embaixada, crée le passeport, trata o passaporte, commence à traiter les dossiers começa a juntar os documentos et commence à confesser e começa a confessar que je vais voyager. que eu vou viajar. Vous savez, Sabe? il n'y a personne qui peut empêcher votre voyage. Não tem ninguém que pode impedir a tua viagem. Je sais de quoi je parle. Não sei do que eu Le falo. problème en est, c'est que quand ton temps arrivera, O problema é que quando o teu tempo chegar, nous allons dire que rien ne peut vous arriver si Dieu ne le fait pas. acabamos de ver que nada pode te acontecer se Deus não permitir. Si Dieu le permet, Se Deus permitir isso, je dis c'est Dieu. vou dizer que é Deus. Si Dieu a fait que je vous ai malade ce matin, Se Deus fez com que eu fique doente nesta manhã, je dis gloire à Dieu. eu digo glória a Deus. Je vais créer l'atmosphère Mas vou criar a de atmosfera la guérison. da cura divina. Il est écrit, Está escrito mon temps est ici, nas tuas pisaduras. moi je suis guéri. Eu estou curado. Le châtiment qui me l'a fait, O castigo que dá paz est tombé sur toi. caiu sobre ti. Confessez Então confessa des bonnes choses. boas coisas. Ça veut dire Dieu emmènera votre corps au pays. Lembra que Deus levará o teu corpo a obedecer. Confessez que vous êtes marié. Confessa que você está casado. Confessez que vous êtes un millionnaire. Confessa que você é milionário. Dieu amènera votre foi E Deus levará a tua fé à obéir à votre confession. a obedecer na tua confissão. Même si les tableaux sont des noirs. Mesmo se o quadro parece escuro. Branham me dit, Branham diz, n'importe les tableaux me semblent être noirs. pouco importa que o quadro pareça ser escuro. Dieu a le contrôle de ce problème. Deus tem esse problema sob controle. Et le prophète Branham me dit, E o profeta Branham diz si vous semez les vents, que se você semear vento, vous allez répondre la tempête. vai colher tempestade. Si vous semez le péché, Se semear o pecado, vous allez récolter la mort. você colherá a morte. Et si vous semez la parole, Mas se você semear a vous palavra, allez récolter Dieu. vai colher Deus. Comment vous allez récolter Dieu? Como é que vai colher Deus? Le Saint-Esprit dans votre cœur. O Espírito Santo no teu coração. Le Saint-Esprit dans votre âme, Irmãos, o Espírito Santo está em sua alma. personne ne peut vous vaincre. Ninguém pode te vencer. Le diable vous envoie des ennuis O diabo te manda problemas pour essayer de vous entrister, para tentar entristecer pour você, essayer de créer l'atmosphère de la tristesse. para tentar criar a atmosfera da tristeza. Voilà me dit, E Branham diz, cette atmosphère de la tristesse, essa atmosfera da tristeza vous avez donné la supériorité de votre problème au diable. é que você deu a superioridade do teu problema ao diabo. Continuez à croire Continua crendo et vivez votre confession. e viva a tua confissão. Peu importe les obstacles, Pouco importa obstáculos, créez l'atmosphère cria a atmosfera et vivez votre confession. e viva a tua confissão. Voilà me dit, Branham il diz, y avait une femme à la perte de sang. havia uma mulher com fluxo de sangue. Cette femme avait créé l'atmosphère. Essa mulher criou a atmosfera. Cette femme était malade pendant 12 ans. Esta mulher estava doente por 12 anos. C'était écrit nulle part dans les Écritures. Em lado nenhum foi escrito nas Escrituras. Vous touchez la robe de Jésus, E se você for tocar a veste de Jesus, vous serez guéri. você será sarado. Le problème, ce n'est pas de toucher. O problema não é de tocar, Le problème, c'est de créer l'atmosphère. mas o problema é criar a atmosfera. Le problème, c'est de quoi? O problema é crer. On dit que ces soldats romains Branham diz que aquele soldado romano, qui avaient qui avaient arraché les habits de Christ, os soldados romanos que tiraram as roupas de Cristo ils ont placé ces chapeaux de clous. e colocaram esta coroa de espinhos, Ça veut dire qu'ils avaient aussi touché
tocaram a veste de Jesus também. Mais cela ne l'avait pas changé. Mas aquilo não mudou eles. Le problème, c'est la manière. O problema é o jeito. Le problème, c'est votre attitude. O problema é a tua atitude. Le problème, c'est votre O foi. problema é a tua Ce fé. matin, Nesta manhã, si tu as la foi, se você tem fé, je descends. pode ser. Si vous avez même la foi pentecôtiste, Mesmo se tiver a fé pentecostista, si seulement je touche à la fête du pasteur, e se tão somente eu tocar ao papo do pastor, j'aurai la réponse à mes problèmes. eu terei a resposta do meu problema. Mais c'est votre attitude. Ele diz que é a tua atitude. Parce qu'un homme qui est ouais, Que um homem ungido, même si sa vie devient ouais. mesmo suas roupas são ungidas. Vous voyez la puissance. Será que você crê no poder? C'est donc le Père, c'est le Père de la foi. Porque nosso Pai é o Pai da fé. Je crois la puissance des apôtres. Ele crê no poder dos apóstolos. Et moi aussi, je crois la puissance des apôtres. E eu também creio no poder dos apóstolos. C'est votre attitude. É tua atitude. C'est votre attitude. É tua atitude. J'aimerais rappeler à quelqu'un. Eu gostaria de recordar a alguém. Dieu viendra te visiter. Deus virá te visitar. C'est quand tu arrives à la fin. É quando estarás desesperado. C'est la manière de faire de Dieu. Esse é o modo de agir de Deus. C'est pour t'enseigner. É para te ensinar Il n'y a personne sur la terre que nesta terra não tem ninguém qui peut t'aider comme Jésus. que pode te ajudar como Jesus. Il n'y a personne sur la terre Não há ninguém sobre a terra qui peut te délivrer comme Jésus. que pode te libertar como Jesus. Il est l'ami fidèle. Ele é o amigo fiel. Vous savez le nom de Jésus? Sabe o nome de Jesus? Il n'y a pas un nom bien comparable à ce nom. Não há nome nenhum que seja comparável a esse nome. Même le nom de Jean Lorenzo est limité. Mesmo o nome de João Lourenço é limitado. Vous dites amen à cela? Nós não diz amém nisso? Même le nom de Jean Lorenzo est limité. Mesmo o próprio João Lourenço é limitado. Quand il arrive devant la mort, Quando ele chega diante da morte, son nom n'aura pas la capacité de te guérir. o nome dele não terá capacidade de curar. Quand il est tellement malade, Quando ele está tão doente, même son nom n'a pas cette capacité de te guérir. mesmo seu nome não tem essa capacidade de lhe curar. Mais le nom de Jean Lorenzo peut faire sortir de prison. Mas o nome de João Lourenço pode tirar alguém da prisão. La signature de Jean Lorenzo peut faire sortir quelqu'un de l'emprisonnement. A assinatura de João Lourenço pode soltar alguém que estava na prisão. Mais Dieu nous a donné un nom Mas Deus nos deu um nome qui a la capacité. que tem a capacidade Même si on t'enterre, que mesmo se você for enterrado, esse nome pode te dizer. E aquele Deus, perante o sepulcro de Lázaro, o qual era amigo de Lázaro também. Enquanto mesmo suas irmãs colocavam a mão sobre o nariz, não ele já verde. Mas o amigo filho estava lá no sepulcro. Enquanto todo mundo te abandona, enquanto todo mundo te rejeita, há um amigo invisível. Ele está aqui nesta manhã. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe dos teus problemas. E ele não diz. Então, na hora mais sombra, enquanto todo mundo havia abandonado Lázaro, havia uma voz, a voz da ressurreição. Ele diz que esta voz está dentro de você. Esta voz que ressuscitou Lázaro está dentro de você. Ele diz, não era Jesus que ressuscitou Lázaro, mas era Jesus dentro de Jesus. O Pai, o Espírito Santo. Porque o corpo de Jesus chorou. Aleluia. Mas Deus não chora. Aleluia. E o mesmo Jeová está em teu coração. Mesmo se você está enterrado, mesmo se não tem mais esperança, você tem a ressurreição na tua alma. Aleluia. Você tem a Jesus na tua alma. Pronuncia a palavra e ele vai cumprir. É a tua atmosfera que produzirá o resultado. Mesmo se você for doente, mesmo se vieste doente,
não tem fé d'être guéri, de ficar curado, emprunte ma foi. pode emprestar a minha fé. Emprunte ma foi. Empresta a minha fé. Mais si tu as un problème financier, Mesmo se tens um problema financeiro, nous avons reçu l'ordre. recebemos a ordem, Nous avons reçu le pouvoir. recebemos o poder, Nous avons reçu l'autorité recebemos a autoridade de bénir les enfants de Dieu. de abençoar os filhos de Deus. Le problème, O problema c'est le quoi? é crer. Et l'ami fidèle est venu. O amigo fiel veio, Il a suivi Lazare. seguiu Lázaro Il s'est tenu là. e ficou ali. Il a commencé à pleurer. Começou a chorar. Il était un fils. Ele era o filho, Mais il a fait voiler le père. mas ele havia velado o pai. C'était le premier dessein de Dieu. Foi o primeiro propósito de Deus, De se manifester au milieu des hommes. de se manifestar perante os homens. Il a prononcé la voix. Ele pronunciou a voz: Lazare! Lázaro, Sors. sai. Ça veut dire Não diz que cette voix est allée dans la porte. que esta voz entrou no sepulcro. Et s'il n'avait pas précisé le nom de Lazare, E se ele não tivesse identificado com precisão o nome de Lázaro, c'était la voix de la résurrection. como aquela era a voz da ressurreição, eu gostaria que nesta manhã alguém pronunciasse. Cada um de nós tem seu problema. Você tem uma voz no teu coração. Agora pronuncie e diga o teu problema que Jesus é maior. Vos digo que Jesus é maior. Ele está acima de teus problemas. Não há problema nenhum que não tenha solução. Ele diz que a voz foi. A voz foi buscar Lázaro. E Lázaro saiu do sepulcro. E Lázaro ressuscitou. Ele diz que há Lázaro nesta manhã que são amarrados pela vida do pecado. Estão amarrados pela vida de prostituição. Temos esta mesma voz gravada nesta manhã para te tirar fora do teu sepulcro. E esta voz é a voz do Senhor Jesus Cristo. A mulher com fluxo de sangue, ele diz que ela gastou tudo quanto tinha. Falei bem que gastou tudo e tudo. Mas ela ouviu as pessoas falarem de Jesus. Ela disse para ela mesma: vou ir à busca de Jesus. Ela não diz que ela não prestou atenção à multidão. Ela foi trilhando o caminho. Pouco importa a multidão. Ela diz que sua fé que mandava para tocar a veste de Jesus. E quando ela tocou a veste, o Bíblia diz que Jesus sentiu que uma virtude saiu dele. Quem me tocou? Agora tinha multidão que lhe tocava. Mas era um jeito de tocar diferente. Eu gostaria que nesta manhã você tocasse Deus de maneira diferente. Há muitas vezes você tentou, mas nesta manhã tenta tocar Deus de maneira diferente. Tenta ainda mudar a atmosfera. E essa atmosfera vai criar um resultado. E o profeta diz que o centurião romano, ele foi ensinado no poder de pronunciar a palavra. Mas Jairo, ele foi ensinado em imposição de mão. Ele acredita na imposição de mão. Mas o centurião romano, ele não diz que ele era um das nações. E ele acreditava. A terceira puxada. Ele acreditava ao centro do céu. Era a sua natureza. Foi o jeito pelo qual foi
ensinado. Quand il est arrivé devant la présence de Dieu, Quando ele chegou na presença de Deus, le problème, o problema c'est d'être dans la présence. é apenas de estar na presença. Je répète, Repito, le problème, o problema c'est d'être dans la présence. é de estar na presença. Nous ne recevons pas ce que nous demandons, Não recebemos o que pedimos, c'est parce que nous n'entrons pas dans la présence. é porque não entramos na presença. Mais quand nous allons entrer dans la présence de Dieu, Mas quando entraremos na presença de Deus, la présence de Dieu a presença de Deus produira un miracle. produzirá um milagre. Croyez Acredite que Dieu que Deus peut tout faire, pode fazer tudo, sauf faillir. exceto falhar. Il peut tout faire, Ele pode fazer tudo, sauf faillir. menos falhar. Il connaît chaque problème Ele conhece, sabe de cada problema qui nous arrive tout au long du chemin. que nos tem acontecido ao longo do caminho. Et il sait E Ele sabe comment il peut nous délivrer. de que maneira pode nos libertar. Je l'ai fait pendant Vou ler, irmão Branham, la prédication, na pregação, prouvant sa parole. provando a sua palavra. Le prophète dit ceci, O profeta diz assim, au paragraphe 28, o parágrafo 28, excusez, desculpem, le frère Madame me dit, o irmão Branham diz, prouvant sa parole. provando a sua palavra. Amen. Pendant que je cherche la prédication, Desculpe, enquanto for procurando a pregação, le prophète dit ceci. o profeta assim diz, J'allais. Il dit ceci. ele assim diz, Excusez-moi. desculpe, Il dit ceci. ele assim diz, Prouvant sa parole au paragraphe 28. provando sua palavra, parágrafo 28. Le prophète dit. O profeta diz, Il dit, ele diz, je veux parler vou falar juste quelques instants. por apenas alguns instantes. Et ce ne sera que quelques instants E serão apenas alguns instantes, parce que je veux faire venir ici porque eu mandarei vir aqui, à l'avant les gens qui ont les cartes de prière. aqui na frente, pessoas que têm cartão de oração. Il dit ceci, Ele assim diz, je vais prier pour eux. e orem por eles. Je vais laisser de côté toutes les autres choses. Eu vou deixar de lado todas as outras Et coisas. juste prier pour les malades. Apenas orar pelos Mais enfermos. avant de prier pour les malades, Mas antes de orar pelos enfermos, nous devons amener les gens à voir l'attitude qui convient. devemos antes levar as pessoas até a atitude que convém. C'est l'attitude É a atitude qui toujours que sempre produit les résultats. produz o resultado. C'est l'attitude É a atitude que vous adoptez que você adota à l'égard de Dieu. para com Deus. Ici, Aqui, une femme a touché son vêtement uma mulher tocou a sua veste et elle a été guérie e foi sarada d'une perte de sang. do fluxo de sangue. Et un soldat lui a craché au visage E soldado lhe cuspiu-lhe no rosto et lui a mis une couronne d'épines e pousou sobre ele uma coroa de espinhos sur la tête sobre a cabeça. et il n'a senti aucune vertu. Ele não sentiu virtude nenhuma. Maintenant, paragraphe 30, il dit ceci. Agora no parágrafo 30 ele diz assim: C'est la façon dont vous abordez la chose, é o modo de você abordar o assunto, l'attitude. a atitude. C'est ça qu'il faut. É isto que importa. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. É disso que se trata nesta manhã. Cher ami, Precioso amigo, il faut avoir l'attitude qui convient. é necessário ter a atitude que convém. Nous sommes, Nós somos, et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. nós estamos e acreditamos que estamos na presença de Jesus Cristo. Mais c'est votre attitude Mas é tua atitude qui produit les résultats. que produz o resultado. La mécanique est ici, A mecânica está aqui, la dynamique aussi. a dinâmica também. Si vous pouvez simplement vous mettre en mouvement, Se tão simplesmente você pode começar a se mover, Dieu fera le reste. Deus fará o resto. Si vous pouvez tout simplement se mettre en mouvement, Se tão simplesmente você pode entrar em movimento, et Dieu fera le reste. e Deus fará o resto. C'est que votre attitude. É apenas a tua atitude. C'est à quoi est-ce que vous pensez É no que você
pensa, c'est en cela que Dieu va accomplir. nisso ali que Deus vai cumprir. Dieu n'a jamais menti une personne dans la Bible. Deus nunca mentiu a ninguém na Bíblia. Il n'a jamais menti même son prophète William Branham. Ele nunca mentiu nem ao seu profeta William Branham. Alors on dit que tout ce que je demandais à Dieu, E o Branham diz que tudo que eu pedi a Deus, Dieu ne m'a pas répondu. se Deus não me respondeu, Je devais lui demander pourquoi il ne m'a pas donné cela. eu devia lhe perguntar por que não me concedeu aquilo. Mais néanmoins, il m'a tout donné. Mas todavia ele me concedeu tudo. Vous savez que frère Branham, avant qu'il puisse mourir, Sabe que antes do irmão Branham morrer, il avait laissé dans son garage un Cadillac de 1966. ele deixou um Cadillac de 1966. Un Cadillac matricule 00. Carro Cadillac com matrícula 00. C'est pas un segundo avant. Un Cadillac de matricule 00. Uma viatura Cadillac 0 km De 1966. de 1966. Donc on dit que notre prophète aimait aussi de grandes choses. Para dizer que o nosso profeta gostava de grandes coisas também. En fait, Dieu ne donne pas seulement les occasions, Irmão, Deus não está aqui apenas para me dar segunda mão, mais il donne aussi des choses neuves. mas Ele dá coisas novas também. Nous sommes habitués Estamos acostumados à acheter des secondes mains. a comprar de segunda mão. C'est votre attitude. É a tua atitude, C'est votre foi. é a tua fé. Est-ce que vous savez, je dis quand on était sur la terre, Sabiam que quando Jesus estava aqui na terra, il avait acheté une Jeep matricule 00. Ele comprou um Jeep 0 km. Eu vou tocar novamente a fita. Il est sur la barre. Vou tocar de novo a fita. Est-ce que vous savez quand Jésus était sur la terre, Você sabia que quando Jesus esteve aqui na il terra, avait acheté une Jeep matricule 00. ele havia comprado um Jeep 0 km. Il n'a dit que personne n'est monté au Um jumentinho que ninguém havia subido antes. Nous sommes habitués. Mas nós estamos acostumados. Nous avons acheté une voiture de 500 000 watts. Ah, não, comprei uma viatura de 500 mil kwanzas. Je peux te dire merci Seigneur. E você fica aí dizendo, obrigado, Senhor. Non, c'est comme un procès. Sim, é a tua atmosfera, C'est la foi. é a tua fé. Mais nous avons reçu Mas recebemos la foi parfaite. a fé perfeita, Les bénédictions parfaites. bênçãos Les perfeitas, choses parfaites. coisas perfeitas. Croyez à des grandes choses. Acredite em grandes coisas. Dieu donnera votre foi E Deus te levará a tua fé. à obéir à votre confession. Obedecendo o que você confessa. Vou tocar de novo a fita. Dans ma vie, Na minha vida, j'avais toujours cru eu sempre cria que moi je vais partout dans le monde ici. que eu andarei em todo o mundo inteiro. Ça, c'est mon atmosphère. Essa é minha atmosfera. Si toi tu as l'atmosphère que tu n'as pas avoir la prime, Se você tem a atmosfera que irá ter mais a Congo ou no Cuiba, je ne vais pas te condamner sur ton atmosphère. eu não te condeno. É tua atmosfera. Moi, je ne vais pas aller acheter les poches, je vais acheter les féjans. Eu irei pegar a comprar feijão. Moi, les grosses, c'est pas ma peine. C'est une affaire qui paye bien. C'est ton atmosphère. É a tua atmosfera. Il y a aussi des gens qui ont l'atmosphère d'aller au Dubaï. Tem pessoas também que têm a atmosfera de ir em Il y Dubai. a aussi des gens qui ont l'atmosphère d'aller en Chine. Tem pessoas que têm a atmosfera de ir na China. Ça, c'est la vision des aigles. Essa é a visão das águias. Il y a des gens qui ont l'atmosphère. Será que tem pessoas que têm fé nesta manhã? Il y a des gens qui Eu gostaria de procurar pessoas da minha natureza. Vous savez, quand vous êtes Sabe de quando o irmão Branham ici en Afrique, vinha aqui para a África? il ne louait pas un cargo. Ele não alugava um carro. Il louait une jet. Ele alugava um jeito, um jato. Est-ce que vous connaissez un cargo? Sabe o que é um carro? L'avion des marchandises. É um avião que transporta mercadorias. Comment notre prophète, Dieu a fait qu'il puisse devenir un millionnaire. Mas como nosso profeta, Deus fez com que ele se tornasse milionário. Il louait une jet. Ele alugava um jato. Et il circulait partout dans le monde avec cette jet. E com este jato ele andava o mundo inteiro. C'était la foi des frères Branham. Foi a fé do irmão Branham. Je veux vous dire ceci seulement. Eu gostaria de dizer assim esta manhã. Ne minimisez pas frère Branham. Não menospreze, não minimize, não focalize, irmão Branham. La preuve de votre frère. A prova do contrário. Regarde la manière dont il s'est vêtu en 1950. Veja só do jeito que ele está vestido em 1950. Regarde la manière dont tu es vêtu en 1925. Agora veja como você está vestido em 2025. J'ai dit, regarde la manière dont il s'est vêtu en 1950. Digo bem, olha do jeito que ele está vestido em 1950 Et regarde la manière dont tu es vêtu en 1925. e olha do modo que você está vestido
grandes coisas. Rêvez de grandes choses. Sonha com grandes coisas. Et Dieu amènera votre confession. E Deus levará a tua confissão. À votre corps obéir à votre confession. Deus levará o teu corpo a obedecer o que você confessa. Voyez. Acredita que Deus abençoa. Tout comme vous voyez que Dieu guérit les malades. E quando você acredita que Deus cura os doentes, Tout comme vous devez croire que Dieu guérit. do mesmo modo, Deus crê que Deus... Irmão, no dia que eu vou viajar, Je vais garder les secrets. vou guardar segredo. Parce qu'on y a vu dans l'occupation. Porque sabe, tem muitos bruxos. Il faut que vous ayez discrétion. Olha, você tem que ser discreto. Dieu nous a pas lieu de discrétion. Você que aquele que Deus abençoou, Personne ne peut mourir. ninguém pode amaldiçoar. Ninguém. Ayez la foi. Tenha fé. Personne ne peut bloquer ton mariage. E ninguém pode bloquear teu casamento. Personne ne peut bloquer ta vie. E ninguém pode bloquear tua vida. Et la atmosphère ce matin. E a atmosfera desta manhã. Et l'atmosphère pour les gens E a atmosfera produzirá um milagre. E Brandon diz, o milagre c'est une action de Dieu en puissance. é uma ação de Deus em poder. Contraire à la loi naturelle. Contrária à lei natural. Nous avons un Dieu surnaturel. Temos Deus sobrenatural. Il va y avoir des grandes personnes ici. Deve ter grandes pessoas aqui. Les gens qui partent aux États-Unis. Só as que viajam nos Estados Unidos Je reste pas là où ils reviennent. não vão para ficar aqui, mas voltam. Ils partent en France. Vão para a França. Ils amènent. Você diz amém nisso? Por enquanto, quando você diz amém nisso, receba. O homem só pode dar o que ele tem. Se Deus predestinou que você irá em todo lugar do mundo, não existe nenhum bruxo ou de nova vida. Não recebi um visto. Não tem visto lá no céu. Eu gostaria de aumentar a tua fé. O nosso Deus foi ao céu sem visto. Enoque foi para o céu sem visto. Elias foi para o céu. Eu vejo pessoas que vão viajar. Ainda. Se você crê nisso, eu digo bem, se você crê, aquilo vai acontecer na tua vida. Digo bem, esta igreja, há pessoas que terão nacionalidade brasileira aqui. Só os que vão e voltam. E haverá pessoas que terão criaturas novinhas e vão entrar. Esta igreja será construída com andares. Esta igreja, quando eu estava no Brasil, minha mão na Bíblia, Deus me mostrou que essa igreja tem um programa de construção. Mas há feiticeiros que querem bloquear, pessoas que querem sustentar a palavra. Digo bem, ninguém pode bloquear Deus. Nada pode acontecer se Deus não permitir. Eu disse, nada pode acontecer se Deus não permitir. Ninguém pode bloquear a tua viagem. Ninguém pode bloquear o teu casamento. Ninguém pode bloquear o teu destino. Eu disse, você vai viajar. Diga que você se abençoe. Receba as bênçãos em nome de Jesus Cristo. Receba a viagem em nome de Jesus. Receba a unção da viagem. Receba as bênçãos em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam cheios. Peu importe o problema. Peu importe o teu problema. Peu importe o teu problema. Receba isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja, receba isso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Et qui veut restaurer, Seja restaurado. soyez restaurés.
Seja restaurado nos teus pecados. Que o Senhor nos abençoe. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua tabernáculo seja iluminado. Seja iluminado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não é irmão.